dos pontos importantes, é um tanto redundante, mas é a harmonia, é a paz, é a família. Quando os casais brigam e vão parar na justiça, né? Eu falo que são os restos do amor que vão parar na justiça, é quando a história de amor e ódio entre esse ex-casal está mal resolvido. Muitas vezes acontece que cada um vai por um caminho, né? Às vezes de forma amigável, respeitosa, e às vezes não. A maioria das pessoas que se casa, ou principalmente quem vive união estável, começa uma união e não está pensando em regime de bens, não está pensando em patrimônio. Mas isso é muito importante, nós precisamos criar uma cultura de se discutir isso, porque o casamento e a união estável tem consequências patrimoniais importantes. As partes têm a possibilidade de procurarem um cartório e celebrarem um pacto antinupcial, ou seja, fazer um regime de separação diferenciado, comunhão parcial de bens, separação total de bens, que hoje a busca está sendo grande, né? É você tentar resolver, minimizar, numa eventual separação, questões financeiras, questões, né, de partilha. A legislação brasileira prevê 4 possibilidades de regime matrimonial. Comunhão universal. Os bens irão se comunicar depois do casamento, independente de serem atuais ou futuros, mesmo adquiridos em nome de um só cônjuge, assim como as dívidas. Comunhão parcial. Institui a separação dos bens passados, que o cônjuge possuía antes do casamento, e comunhão dos bens futuros, que virão a ser adquiridos durante o casamento. Separação de bens voluntária ou obrigatória. O regime é obrigado no casamento das pessoas que não observarem as causas suspensivas, da pessoa maior de 70 anos e de todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Por fim, tem a participação final nos bens. Durante o casamento, aplicam-se todas as regras da separação total e, após a dissolução, as da comunhão parcial. Nos anos 90, veio a união estável, relação de convivência entre 2 cidadãos que é duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Nela prevalece o regime da comunhão parcial de bens. Em 5 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo. Antes da lei do divórcio, caso não houvesse manifestação contrária, o regime legal era o da comunhão universal de bens. A partir da vigência dessa lei, a regra passou a ser a da comunhão parcial, inclusive para os casos em que for reconhecida a união estável. Muitos avanços do direito de família têm sido graças às decisões do STJ. O direito de família hoje tornou-se uma questão de direitos humanos, né? De inclusão social. E muitas pessoas eram excluídas, muitas do laço social, em razão dessas concepções, como até há pouco tempo as uniões homoafetivas. Hoje o judiciário vê da mesma forma, não há diferença entre união homoafetiva. Não há, não pode ter, né? Nós temos que ver como uma coisa normal. Aliás, demorou, né? Eu acho que a sociedade tentou esconder isso. Penso o mal que foi feito a tantas pessoas, né? O casamento, ele deixou de ser um monopólio da heteroafetividade. Portanto, não tem mais diferença entre um e outro casamento. Nós ficamos 12 anos juntos, a decisão pela separação foi tranquila, nós conversamos a respeito e entre nós estabelecemos mais ou menos o tipo de vida que nós gostaríamos de ter pós-divórcio. Foram 9 anos de casamento e foi um divórcio consensual. Foi consensual, partilha de bens também muito tranquila, somente mesmo a questão da guarda do Lucas é que houve esse grande problema, porque era como se ele tivesse um trunfo, entendeu? E devido à separação, ele não concordar em que realmente o casamento já não estava legal e não tinha mais como ficar, porque ele era agressivo, ele agrediu os meus filhos também. Os meus filhos sofreram maus tratos, não só o Lucas como os outros 2.
Então, eu achei por bem, para resguardar a vida dos meus filhos e a minha, acabar com o casamento e seguir em frente. A gente ficou 3 anos casados, quase 3 anos, né? Ao todo 9 anos de relacionamento. Quando nos separamos, não sabíamos da gravidez, né? E foi tudo muito novo, não só a questão da separação, como também maternidade e paternidade. Não sabíamos como seria. Existe uma perda, existe um preço a ser pago. Não é de graça uma separação, especialmente quando existem filhos. Algum impacto vai causar, isso os pais têm que estar cientes, claro, né? Que ele está convivendo, né, nesse modelo familiar, com essa presença, ele vai sentir. Mas existem formas da gente poder amenizar, né? E a principal, né, está com os pais, no bom vínculo, no bom contato desses pais, para que eles façam esse processo da melhor forma possível. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O divórcio não existia no Brasil há uns 30 anos atrás. Né? Para que houvesse a finalização, a dissolução do casamento, teria que ter um culpado. Né? Alguém que traiu, alguém que saiu de casa, alguém que... Então era feito um verdadeiro inquérito. Hoje eu quero divorciar, basta o meu querer, não precisa que o outro precisa do consentimento do outro. Então aquela história assim, não te dou o divórcio, né, que algumas pessoas brincavam, faziam, isso não existe mais, felizmente, graças à emenda constitucional 66, que simplificou o sistema de divórcio no Brasil. Acabou com a discussão de culpa, acabou com prazos e acabou com a separação judicial. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros da 4ª turma reformaram a decisão que negou a um casal o direito de homologar a partilha de bens, a guarda dos filhos e pensão alimentícia em ação de separação. Durante o voto, a relatora, ministra Isabel Galotti, entendeu que a emenda constitucional 66 tirou a obrigatoriedade da separação judicial prévia para a dissolução do casamento civil pelo divórcio. Porém, não aboliu a figura da separação judicial do ordenamento jurídico brasileiro. Ela afirmou ainda que o Estado não pode intervir na liberdade de escolha de cônjuges que queiram formalizar a separação, a fim de resguardar legalmente seus direitos patrimoniais e da personalidade, preservando a possibilidade de um futuro entendimento entre o casal. Foi bem tranquilo, né? Nós negociamos a pensão, né? A partilha também foi um acordo verbal, depois a gente colocou isso no papel apenas para formalizar, mas tudo que foi decidido pelo advogado, que foi um advogado comum para os dois, antes foi decidido verbalmente.
Ficou bem mais simples e principalmente depois do Código de Processo Civil de 2015, que estabeleceu que o juiz pode dar 2 sentenças num processo. Por exemplo, faz-se o divórcio e discute as outras questões, continuam discutindo as outras questões naquele mesmo processo, que é, por exemplo, guarda, alimentos, né, se for no mesmo processo. Então, isso simplificou bastante. A pesquisa estatística do Registro Civil de 2014, divulgada pelo IBGE, mostra que o Brasil registrou 130 mil divórcios em 2004. 10 anos depois, o número chegou a 341 mil registros, salto de 161,4% em uma década. Direito de família, a gente tem que ter bom senso, a gente tem que ouvir, tem que tentar conciliar, porque já é um conflito natural, um rompimento, uma separação, alimentos, guarda. Então, na mediação e na conciliação, tem oportunidade de compor, de levar para o judiciário somente homologar. Então, o judiciário não vai ter que julgar, ele vai homologar um acordo que as partes vão celebrar. Muita gente confunde conciliação, mediação. Conciliação é fazer-se uma tentativa de acordo ali na audiência, né, que sempre teve. E a mediação, que é uma técnica, tem uma técnica própria, onde você vai substituir o bate-boca pelo bate-papo, ou seja, você vai atribuir aos sujeitos envolvidos a responsabilidade de definir as suas questões. As questões de família não podem demandar tempo. Perde objeto. Imagina ficarem brigando pela guarda da criança por 2, 3, 4, 5 anos. Perde o sentido. Imagina pedir alimentos e uma demanda dessa levar 5, 6 anos. Então, tem que ter celeridade. Os tribunais hoje não devem oferecer apenas varas, ou seja, apenas o acesso ao juiz, mas também acesso a serviços de mediação, de conciliação, de orientação e de informação. Hoje não há desculpa para não oferecer o serviço. A lei exige, tem o artigo 3º e nós temos a resolução 125. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou, por unanimidade de votos, recurso pelo qual o Ministério Público do Rio Grande do Sul pretendia anular a homologação de um divórcio consensual, sob o argumento de que a audiência de conciliação não fora realizada. Para os ministros, a audiência de conciliação ou ratificação tem cunho meramente formal e a não realização não anula o divórcio, quando não há prejuízo para as partes. O primeiro processo foi muito tranquilo, né? Nos separamos, divorciamos, a guarda dos filhos ficou comigo, o pai abriu mão, né? Não que tenha aberto mão, mas entramos em comum acordo. Mas no segundo já houve alguns contratempos, já tiveram alguns contratempos e houve muito problema. Esse momento é que é um momento onde no qual é muito importante que haja o diálogo, né? Haja a escuta, a comunicação. A comunicação, para qualquer fase do relacionamento, ela é fundamental. É a comunicação que define a verdadeira intimidade de um casal. Quando a gente se casou, eu tenho um outro filho, Johan, então a gente pensou em como juntar todos eles de uma forma harmônica, né? Que eles pudessem conviver tranquilamente. Então, pra gente foi tranquilo, né? Porque desde sempre a gente quis montar esse ambiente de paz, assim, né, entre todo mundo. Você pode ter ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho não existe. E tampouco ex-pai do seu filho, ex-mãe do seu filho, é aquela mesma pessoa, né? Então, para que essa relação parental seja preservada, porque essa continua, o diálogo, fundamental. A tolerância, paciência. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte.
Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. No processo do Lucas, eu fiquei para realizar as visitas e o pagamento da pensão também. Tudo comigo. Eu o via de 15 em 15 dias e efetivava o pagamento da pensão mensalmente. Foi bem difícil, né? Porque eu convivia muito com a minha mãe, com meus irmãos, aí até esse tempo assim, foi difícil, que meu pai não deixava ver ninguém, não deixava falar com ninguém. Idades antes dos 2, 3 anos, né, que ainda são bebês e tudo, a separação, ela não parece ter impacto tão grande quanto na idade pré-escolar, cerca de 3 a 5, 6 anos. Porque nessa idade ele já compreende bastante, né, ele já sente bastante a ausência do pai, vai ter uma dificuldade de entender, de entendimento, mas vai sentir muito. E na idade de maior entendimento, aí a gente acessa muito pelo diálogo e esse diálogo tem que ser reforçado no dia a dia. A gente vê que tem muitas questões que envolvem a guarda que tem muito mais a ver, às vezes, com o ressentimento do ex-casal, com uma briga de quem tem mais poder, ou que é uma coisa envolvendo o ego. E a gente vê que, às vezes, as crianças ficam em segundo e terceiro plano na hora dessa tomada de decisão. Primeiramente, nós pensamos no bem-estar das crianças e o quanto seria bom para eles ter contato tanto com o pai quanto com a mãe, né? Manter uma relação harmoniosa vamos dizer assim, o mínimo que os pais podem fazer pelos seus filhos. Eu acho que é muito difícil, assim, às vezes, principalmente quem já tem filhos, decidir pela separação por essa dúvida de como fazer o processo, né? A responsabilidade pela guarda dos filhos menores de idade tem predominância das mulheres. Passou de 78,9% dos casos em 1984 para 85,1% em 2014. Entre 1984 e 2014, a guarda compartilhada cresceu de 3,5% para 7,5% nos casos de divórcio. A gente decidiu ter a guarda compartilhada. Eles se adaptaram extremamente rápido. E, inclusive, nas escolas, a gente, quando é chamado para uma reunião de pais e professores, vamos os 3 sempre. No começo era até um pouco estranho, né, para as professoras, elas olhavam assim, mas vocês 3. Mas hoje todo mundo já se acostumou e tal, e é super tranquilo. Quando nós iniciamos com esse modelo de guarda compartilhada, era novidade para a gente, né? Como vamos fazer isso dar certo? O único jeito é botar isso em prática. Então nós estipulamos um modelo em que era mais picado. Eles ficavam poucos dias comigo, poucos dias com a outra, tinha uma alternância muito grande. E isso começou a gerar pequenos probleminhas. Às vezes estava na minha casa, aí ia para a escola e depois ia para a casa de Tati. E aí na minha casa ficava alguma coisa, um livro, uma mochila, um tênis, alguma coisa que queria usar e ficava naquela, enfim. Então acabou que a Amanda, uma demanda deles,
falou, estamos cansados, pai, estou cansado disso, vamos tentar de um outro jeito? Eu lembro até hoje, a gente estava no carro, eu falei pro papai que eu estava cansada e ele perguntou o que eu achava melhor. Aí eu disse que seria mais fácil passar uma semana na casa de cada um, porque a gente não ia esquecer mais as coisas, ou pelo menos ia diminuir a frequência com que a gente ia esquecer as coisas. Os filhos, independente da união estável, casamento ou mesmo da conjugalidade, eles têm direito a conviver com ambos. Quando vai se divorciar ou vai separar-se, né, na união estável, é preciso fazer a guarda, é preciso estabelecer o regime de convivência e a guarda dos filhos, que hoje é obrigatória, né, e a guarda compartilhada é obrigatória, e que foi uma evolução muito grande, muito boa para o direito de família, apesar da resistência de algumas pessoas. Antes mesmo da edição da Lei 13.058 de 2014, que consolidou a guarda compartilhada como regra para os filhos de pais divorciados, esse entendimento já era pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Em agosto de 2011, ao julgar um caso que se tornou paradigma no assunto, o STJ estabeleceu que a guarda compartilhada deveria ser uma regra e não mais uma mera possibilidade. Os ministros entenderam que esta é essencial para assegurar à criança o direito de conviver com ambos os pais. Já tendo esse princípio instituído na lei de a guarda ser compartilhada, eu acho que isso cria oportunidades para o pai assumir responsabilidades que a nossa cultura já deveria, né, estar acostumada. A guarda compartilhada foi uma grande evolução porque ela quebra uma estrutura de poder. A guarda não é minha nem sua, a guarda é nossa. Isso é bom para os filhos e principalmente para as mulheres. A divisão, né, das responsabilidades, ela é boa para todo mundo, inclusive para tirar esse peso, né, que a sociedade coloca na mulher como principal criadora e cuidadora. E a gente tem casos, não é a maioria, que inclusive melhora a relação. Você pode melhorar a relação do filho, né, com o pai e com a mãe. Muitas vezes haviam tantos conflitos, existia que esses pais não conseguiam, né, separar esse afeto um do outro, do filho. Mas quando separa, a gente tem várias experiências de melhora de vínculo. É impressionante, mas parte daí, dos pais conseguirem segurar a parte, né, a influência deles, né, e conseguir alimentar essa relação. De uma hora para outra eu me vi convidado a tendo que trocar fraldas, dar a mamadeira, acordar de noite para embalar ali no sono, né, coisas que eu não tive um treino, né? Então é interessante porque eu vejo que as coisas estão mudando para melhor nesse sentido. Eu vejo meu pai às vezes no mês, quando eu quero um dia, às vezes eu fico 2, 3. Mas eu gosto mais de ver um dia, entendeu? Pensão alimentícia não há, porque no dia da audiência, ele alegou para o juiz que não havia fonte de renda. O juiz, por ver que não chegava num consenso, ele falou assim, falou para mim, ele falou, olha, num outro momento você entra com a pensão alimentícia. Hoje a guarda, é mais interessante a gente fechar a guarda e deixar a criança protegida. E nós regularizamos e o pai o vê mensalmente. Ele não vê a cada 15 dias, é mensalmente. E eu também exigi que houvesse uma visita assistida. Os ministros da terceira turma do STJ aceitaram um recurso movido pela Defensoria Pública de São Paulo para incluir o nome de um devedor de pensão alimentícia em cadastros de restrição de crédito, como Serasa e SPC. Segundo o relator do recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, a medida é eficaz para proteger o direito básico do filho de receber alimentos quando esgotadas todas as outras formas de cobrança. Na decisão, o ministro afirma que há precedentes no próprio STJ e que a possibilidade de inclusão está expressa no novo Código de Processo Civil, artigos 528 e 782. A partir do momento em que eu provei que realmente ele não tinha um bom caráter e que ele fazia mal à minha família, eu tive total apoio da justiça. Fui muito bem tratada e tive situações em que eu nem acreditava que realmente estava acontecendo comigo. De juiz sair da cadeira dele e falar, olha, assina aqui porque eu vou sentenciar agora. Você está com seu filho, não precisa geralmente de muito tempo, mas você não está ali no WhatsApp, não está no celular.
está realmente com ele, olhando, interagindo com ele, brincando, está realmente brincando naquele momento, faz uma diferença absurda, absurda para a criança. Na formação da autoestima, para ele se sentir bem, para ele ser valorizado, para ele ter relações seguras na vida adulta. A família precisa ser fortalecida em todos os seus aspectos, né? Mesmo que famílias transformadas, né? Diferentes do que eram antes. Antes era a família patriarcal, hoje são várias famílias, família monoparental, família com 2 núcleos. Eu tenho lido muito sobre a família tentacular, né? Sobre múltiplos modelos familiares e que a gente vê que antigamente a gente tinha motivos para as pessoas estarem juntas, motivos muito diferentes dos motivos que hoje fazem pessoas ficarem juntas. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo nesse mundo de hoje com os motivos antigos. Aquela história de que até a morte, né, os separa, isso daí foi econômicas. falado numa época em que as pessoas viviam até os 30 anos, né? Sim. Era muito cedo, muito pouco, né? Eu tô bem, não faz muita diferença, mas também faz, porque eu ganhei mais um pai, eu vou ganhar mais uma mãe agora, ganhei mais um irmão. Pra mim, quanto mais melhor. Mais 2 pais, mais um irmão e mais 2 vós. E você acha isso legal? Por quê? Porque aí tem mais pessoas. E você gosta de ficar aqui na casa da sua mãe, na casa do seu pai, na casa de todo mundo? É legal de todo jeito? O que você faz em cada casa? Conta pra mim. Eu fico no tablet. Tá, eu quero parar.